Quando volta a reabilitação profissional do INSS, é isso mesmo. Nós estamos ouvindo pouco falar de reabilitação. Tem muita gente nesse programa já há muito tempo. Algumas pessoas já tiveram aí algum contato, mas depois desapareceu. Parece que o INSS não está atualizando esses segurados que foram encaminhados para esse programa. E nós vamos tirar essas dúvidas aqui. Por exemplo, como conseguir um laudo para reabilitação? Você é reabilitado do INSS, e aí? Quais são os seus direitos? Tudo isso nós vamos responder aqui, que são dúvidas, são colocadas aqui no canal, nos comentários, e muitas vezes nós vemos aí muita procura com relação a esse assunto por toda a internet. Então é importante nós sabermos, por exemplo, quanto tempo dura a reabilitação profissional? Existe algum prazo? Existe algum tempo de duração? O que é a reabilitação profissional? Que hoje pode ser que você não esteja nessa situação, mas provavelmente você seguindo um caminho dentro do INSS, tudo que nós passamos aqui no conteúdo, de hoje para amanhã pode modificar completamente a sua situação, e esse conhecimento vai te ajudar a você resolver os seus problemas. Então vamos lá, quando vai voltar a reabilitação profissional? Ela ficou um tempo parada, tá? Vocês sabem, como nós falamos, teve um prazo aí que o INSS deu uma paralisada. Mesmo assim, esses segurados que foram encaminhados, como eu falei, tiveram, por exemplo, aí uma convocação da assistente social do INSS, que tirou algumas informações. Alguns conseguiram fazer um curso, retornaram às suas atividades na mesma função, outros não foram reabilitados. Existem casos aqui de pessoas que passaram pela reabilitação profissional, não fizeram nenhum tipo de curso, não fizeram nada, saíram da reabilitação e os seus benefícios foram cessados. Nós vamos falar com relação a isso. Bom, o prazo para revisão, tá, de todos os benefícios é de 180 dias. Portanto, os segurados que foram convocados para a reabilitação de caráter obrigatório, isso quer dizer que não pode negar, cabe a esse segurado atender essas convocações sob pena de interrupção do benefício. Está dizendo o que aqui? Você que recebe, por exemplo, auxílio-doença ou mesmo aposentadoria por invalidez, se tiver uma convocação do INSS para você participar da reabilitação profissional, não é um caso de você querer ou não, não vão perguntar para você, vão lhe encaminhar. Caso você se negue a participar, não atenda às convocações, o seu benefício pode ser interrompido, tá? E vai dar uma dor de cabeça muito grande depois para você conseguir reativar. Infelizmente é assim, a reabilitação profissional, ela é obrigatória, e quem encaminha é o perito, tá? Você pode pedir a reabilitação profissional, também não quer dizer que o perito seja obrigado a encaminhá-lo. Agora existe diferença, por exemplo, quando a incapacidade ela ocorre por uma doença profissional ou um acidente de trabalho, né? Ao ser reabilitado, esse trabalhador, ele conta com uma estabilidade, ó, uma dúvida muito grande, se o reabilitado ele pode ser ou não demitido. Então, vocês viram aqui que eu falei, uma doença profissional ou um acidente dentro do trabalho, sim, tem uma estabilidade de 1 ano. Agora, quando esse acidente ou essa doença, ela não tem relação com o trabalho, esse segurado está, por exemplo, desempregado, ele está dentro do período de graça, ele precisou de um benefício, ele foi encaminhado para a reabilitação. Quando ele sai da reabilitação profissional, ele já não tem esse período de estabilidade como garantia, tá? O que pode acontecer é o seguinte, você que está desempregado, você fazer um curso dentro da reabilitação profissional, o INSS tem diversos convênios, nós vamos falar aí, com empresas, e pode sim, por exemplo, te encaminhar para fazer um estágio dentro de umas empresas dessas que são parceiras do INSS. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, tá? No artigo 42 da Lei 8.213/91, diz que apenas nos casos em que o segurado, por exemplo, você chegou na reabilitação profissional por causa de um auxílio-doença, o perito lhe encaminhou para a reabilitação. Chega na reabilitação, você não consegue se adequar para nenhum curso, e a sua doença ou a sua lesão, ela é susceptível de piora, quer dizer o que? Pode acontecer o agravamento. Nesses casos, na reabilitação profissional, você pode sair de lá aposentado por invalidez. É claro que isso vai depender, por exemplo, de uma perícia dentro da reabilitação, onde vai existir profissionais que vão analisar o seu caso e, tendo essa constatação de uma lesão, por exemplo, de uma doença susceptível de agravamento, que ela é total e permanente, você pode sim sair da reabilitação profissional aposentado por invalidez. Agora, como você consegue um laudo para a reabilitação profissional? Vocês sabem que a reabilitação ela emite um certificado no final, né?
mas você também precisa apresentar documentações completas. Laudos, tem que ter, por exemplo, o nome desse segurado, tá? Tem que ter exames que comprovem aí a condição alegada, no caso da incapacidade. Esse segurado, ele deve cumprir todas as determinações dentro da reabilitação profissional, não pode faltar, não pode atrasar, pessoal, porque se você estiver com um benefício ativo, que é uma das coisas que acontece, quando você é encaminhado para a reabilitação profissional, o seu benefício ele não cessa enquanto permanecer dentro da reabilitação. Enquanto você estiver dentro da reabilitação profissional, seu pagamento vai seguir normalmente, tá? Quais são os direitos dessas pessoas que são encaminhadas para a reabilitação? Bom, a realocação do trabalhador no mercado de trabalho, como eu falei, aqueles que estão desempregados têm uma oportunidade, o pagamento do benefício, né, que não cessa enquanto não terminar a reabilitação profissional, e você vai ter um treinamento, você vai ter um suporte, né, para as atividades trabalhistas que lhe garantam a subsistência sua e da sua família. Muita coisa na reabilitação profissional, pessoal, ela está no papel, ela é linda, é maravilhosa, mas na prática nós vemos que o próprio INSS faz tudo ao contrário ou não cumpre o que está no papel. E como nós falamos, né, nesse caso aí da pessoa, do segurado que está desempregado, o segurado, quando ele é reabilitado, ele passa a ser considerado como um PCD, por exemplo, uma pessoa com deficiência. E as empresas que nós falamos, elas devem ter um percentual de vagas disponíveis, por exemplo, de 2 a 5% da quantidade de empregados dentro da empresa devem ser para reabilitados do INSS ou PCD, que são pessoas com deficiência. Então, em alguns casos, a reabilitação, inclusive, pode ajudar quem está desempregado a arrumar um trabalho. E, de repente, você entra como, por exemplo, temporário, mas se você faz um bom ambiente de trabalho, desempenha uma boa função, é um bom profissional, você pode, inclusive, ser efetivado dentro de uma boa empresa com a possibilidade aí de crescer, de ter um bom emprego com um bom salário. E caso a reabilitação profissional, por exemplo, é uma cidade pequena, é um local afastado, não tem condições do INSS lhe atender, você vai ter que se deslocar para algum outro lugar, você não tem que gastar dinheiro nenhum do seu bolso. O INSS é obrigado a suprir você, por exemplo, transporte, alimentação, um local para você ficar, no caso um alojamento, seria um hotel, tudo é por conta do INSS. Casos, por exemplo, de uma órtese, de uma prótese que você precise, a única coisa que o INSS também pode querer, por exemplo, num caso para tentar reabilitar você, ele não pode exigir que você faça uma cirurgia, por exemplo. Você não é obrigado a fazer. E o INSS não pode cancelar o seu benefício. Uma transfusão de sangue também não é. Esses casos, tanto da cirurgia como da transfusão de sangue, o INSS não pode de maneira alguma forçar ou ameaçar de tirar o benefício desse segurado, porque ele se negou a participar de algo assim. E o tempo de reabilitação depende. Alguns segurados chegam a ficar 2 meses e são reabilitados e retornam às suas atividades normalmente. Alguns casos, e que está acontecendo muito, até 2 anos. Mas nós temos aí amigos, colegas aqui dentro do canal inscritos que já relataram aí que está 5, 6 anos dentro da reabilitação. E você olha dentro do portal Meu INSS, se você ainda não tem o cadastro, nós sempre falamos que nós temos um vídeo aqui que ajuda você de uma maneira simples e fácil você se cadastrar. Quando você tem o login do portal, que você entra dentro do portal, você consegue fazer um acompanhamento. E lá vai estar, por exemplo, em análise. Já passou 2, 3 anos que você está dentro do programa de reabilitação, passou por aquela entrevista, como eu falei, da assistente social, e não teve mais nenhuma delas. Essa instabilidade dentro do INSS, a falta de estrutura, tem muita coisa que pode mudar. Não sei se é para melhor ou se é para pior, pessoal. Nós estamos aqui para discutir sobre esse assunto. O nosso interesse é a condição do segurado e os direitos desse segurado que está incapacitado para sustentar a sua família, pagar as suas contas, não pode ficar tanto tempo assim. No caso, por exemplo, um benefício em análise, um pedido de requerimento em análise, o programa de reabilitação, você está recebendo o pagamento. Nesse caso, tudo bem. Pode demorar 3, 4, 5 anos, desde que você tenha o seu pagamento do benefício lá na sua conta, você consegue manter a sua família. Agora, e aqueles segurados que estão sem receber nada e estão em análise aí aguardando há anos, e muitos nem podem trabalhar, porque você está pedindo um benefício de incapacidade dentro do INSS, você não pode estar exercendo nenhum tipo de atividade, porque senão você não é incapacitado. Então é uma coisa muito difícil. Nós esperamos agora, vamos ver o que vai acontecer. É o que eu falei, pode melhorar, pode piorar com relação ao INSS.
muitas dúvidas. Quando tiver alguma atualização, com certeza você que é nosso colega, amigo, amiga aqui do canal, nós vamos trazer essa informação para você, tá? E é aquela coisa, quando seus direitos não são respeitados, por exemplo, dentro do INSS, cessaram o seu benefício, sem lhe reabilitar, você não consegue nenhum tipo de direito dentro do INSS, o único recurso que você tem é ir para a justiça, um processo judicial de 18 a 24 meses, 2 anos, e como eu falei, sem você poder trabalhar nesse período, infelizmente, se você não tiver alguém dentro da sua casa para continuar suprindo as despesas, pagando as contas, vai depender de família, vai depender de amigos. Ah, mas vai receber os atrasados. Sim, mas até receber os atrasados, quanta humilhação, quantas necessidades. Então, é uma situação muito difícil para esse segurado. Mas quando o INSS não reconhece os direitos, que é lei, não é o INSS que tem que falar o que é ou deixa de ser. Existe uma lei que protege tanto ao INSS como protege o segurado. Por exemplo, benefícios concedidos judicialmente. Esse ano de 2023 nós vamos ter aí, acho que a decisão do STJ, em que o INSS, por exemplo, para cancelar esses benefícios concedidos pela Justiça, o INSS também vai ter que entrar com ação na Justiça e provar que aquele segurado não tem mais necessidade de receber, porque a incapacidade não existe mais. Nada mais justo. Agora, nós já temos votos favoráveis dos ministros que já votaram dentro do STJ, favoráveis aos segurados. Agora, até um processo judicial aqui é uma demora. Por quê? Porque pode beneficiar, por exemplo, um trabalhador, pode beneficiar um segurado. Se fosse uma cobrança, ao contrário, para beneficiar o INSS, vocês podem ter certeza que já tinha resolvido isso no dia para a noite, até penhorado, no caso até bens desses segurados. Mas nós vamos aguardar, como sempre, nós temos que ter paciência. Eu falo, nosso país não é para amadores, eu não sei se você concorda comigo, mas aqui no Brasil, olha, nós temos que sambar e rebolar aqui para conseguir as coisas e continuar sobrevivendo, né? Vamos ver tudo o que acontece. Vocês vão ser informados aqui por mim, todas as vezes que houver uma necessidade, tá? Você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveite todos os nossos conteúdos. Esses vídeos que nós colocamos aqui já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Gostou da maneira que nós trazemos a informação? Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado. Colocamos vídeos aqui diariamente, pode ser aquele vídeo que vai ajudar você a resolver aquele problema que está te tirando o sono, que está dando dor de cabeça há dias, semanas, meses, e nós vamos ajudar você a resolver. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, como eu sempre digo, muitos desde o início do canal, eu sempre agradeço, que Deus abençoe a casa de todos vocês, a vida de todos vocês, com muita paz, com saúde, com amor, harmonia, prosperidade, que nós possamos sempre seguir em frente, carregando sim a fé, carregando Deus no nosso coração e sabendo que vamos vencer todas as batalhas. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.